Começa com gritos, não distantes, não fracos, mas gritos crus, de partir a alma, que rasgam a espessa noite da Geórgia. O ar úmido carrega-os como uma maldição, pesado e inabalável. Vizinhos congelam nas suas camas, animais agitam-se, e no fundo todos sabem, este som não é apenas mais um terror noturno. É o tipo de grito que se grava na memória, o tipo de que as pessoas sussurrarão por gerações. Sussurravam o nome dela mesmo antes do sangue secar. Rachel. Ela tinha uns 20 e tantos anos. Era uma escrava doméstica. As pessoas conheciam-na por ser quieta e fazer bem o seu trabalho. Mas no fundo do seu ser havia muita dor. Era como um livro de tristeza, página após página. Naquela noite, Rachel não ficou quieta. Ela não se ajoelhou. Ela não perdoou. Rachel incutiu medo no corpo do Senhor. Ela deixou sombras escuras em cada parede da grande casa. Esta é a verdadeira história de Rachel. Ela era uma escrava. Ela transformou uma noite de sofrimento numa noite de vingança. Foi uma noite em que o próprio medo aprendeu o seu nome. Antes de prosseguirmos, por favor, diga-nos de onde nos está a assistir. Escreva nos comentários abaixo. Pessoas que assistem e partilham estas histórias ajudam a manter a história viva. Elas fazem mais do que velhos papéis jamais poderiam. O ar na Geórgia, em meados da década de 1830, era pesado. Podia-se sentir o cheiro do algodão a crescer, pronto para a colheita. Havia também uma sensação de algo mau, algo de que as pessoas não falavam. Era como um nó apertado no ar. Numa grande fazenda, uma plantação, vivia uma mulher chamada Rachel. Esta fazenda ficava longe das cidades. Estava escondida nas profundezas da terra. A estrada de terra que levava a ela era longa e poeirenta. Era ladeada por altos e velhos carvalhos. Os seus ramos espalhavam-se amplamente. Musgo espanhol pendia deles. Pareciam longas barbas cinzentas. Estas árvores pareciam observar tudo com olhos silenciosos e antigos. A grande casa em si erguia-se numa pequena colina. Tinha colunas brancas, parecia grandiosa e importante. Mas esta beleza era falsa, escondia uma verdade cruel. A casa foi construída por escravos. Era mantida rica pelo seu trabalho árduo. Era um lugar onde as pessoas eram possuídas como ferramentas ou animais. O Sr. Jeremiah Hawthorne era o dono desta fazenda. Ele era um homem grande. Gostava de comer muito. Tinha também uma mão muito pesada. Ele não via os seus escravos como pessoas, via-os como coisas que possuía. Eram apenas objetos para ele, extensões do seu poder. Ele pensava que estavam ali apenas para o servir. Rachel trabalhava dentro desta grande casa. Ela era uma escrava doméstica. O seu mundo era a cozinha, a luxuosa sala de estar. Os quartos. Estes eram lugares privados. Aqui, a aparência educada e exterior das pessoas ricas muitas vezes se desfazia. Aqui, os seus verdadeiros e feios lados muitas vezes se mostravam. Na cozinha, Rachel preparava refeições. Ela cozinhava comida sofisticada que ela própria nunca comeria. O cheiro da cozinha às vezes misturava-se com o cheiro do medo. Na sala de estar, ela polia os móveis até brilharem como vidro. Ela varria o chão até que estivesse impecável. Lavava roupas, fazia camas. As suas mãos estavam sempre ocupadas, sempre a trabalhar. A senhora da casa era uma mulher quieta. O nome dela era Sra. Eleanor Hawthorne. Ela não era tão barulhenta quanto o marido, mas o seu silêncio também era frio. Os seus olhos muitas vezes continham um olhar de nojo. Este olhar era para Rachel
e outros escravos. Ela nunca disse muitas palavras duras, mas o seu silêncio e os seus olhares faziam Rachel sentir-se pequena. Faziam Rachel sentir-se como se fosse sujeira. Os dias na plantação eram longos. O sol nascia cedo. Trazia um novo calor. Trazia um novo trabalho. O sol punha-se tarde. Trazia um breve descanso. Os ciclos da natureza eram claros. Mas os ciclos da dor humana eram ainda mais claros. Eram intermináveis. A plantação era como uma máquina. Cada peça tinha o seu lugar. Cada pessoa tinha a sua tarefa. Mas algumas peças estavam partidas. Algumas pessoas estavam feridas. E ninguém se importava em consertá-las. O ar sempre parecia pesado. Não era apenas o calor. Era o peso de uma tristeza não dita. Era o peso de seres humanos a serem tratados como propriedade. Rachel muitas vezes ficava junto às janelas. Ela olhava para os campos, via outros escravos a trabalhar. As suas costas estavam curvadas sob o sol. Ela sabia que a dor deles era profunda. A sua própria dor era diferente. Era a dor de estar perto dos seus opressores. Ela via os seus sorrisos, via a sua raiva, ouvi-los falar em particular, via as mentiras que contavam a si mesmos. Os sons da plantação também faziam parte da sua vida. O sussurro das folhas de algodão, os gritos distantes do feitor, o tilintar suave das chávenas de porcelana na casa principal, os choros das crianças. Todos estes sons faziam parte da sua prisão. Às vezes, à noite, quando a casa estava quieta, Rachel ouvia outros sons. Ela ouvia as canções tristes, cantadas nos alojamentos dos escravos. Eram canções de esperança. Eram canções de tristeza. Eram canções de uma liberdade que parecia tão distante. Estas canções eram como mensagens secretas. Carregavam a dor de uma comunidade inteira. Rachel vivia numa pequena cabana. Não era muito melhor que um barracão. Tinha chão de terra batida. As paredes eram de madeira rústica. O ar lá dentro era abafado. Este era o seu único espaço privado. Mesmo ali, ela não era verdadeiramente livre. A sua mente estava sempre a pensar no trabalho do dia seguinte. Estava sempre a pensar nos perigos à sua volta, as piadas cruéis do senhor, os olhares frios da senhora, as exigências constantes. Todas estas coisas desgastavam Rachel. Eram como pequenas gotas de água caindo sobre uma pedra. Com o tempo, elas desgastariam a pedra. Fariam buracos nela. Iriam quebrá-la. Rachel aprendera a manter os seus sentimentos escondidos. Ela mostrava um rosto calmo. Mostrava obediência silenciosa. Isto era um escudo. Era uma forma de sobreviver. Mostrar sentimentos era perigoso. Podia levar a mais dor. Podia levar a um tratamento pior. Assim, ela guardava a sua tristeza, a sua raiva, o seu medo bem no fundo. Esta plantação era um mundo em si mesma. Era um mundo construído sobre a injustiça. Era um mundo onde algumas pessoas tinham todo o poder. Outras não tinham nenhum. Rachel era uma daquelas que não tinha poder. Ela estava presa neste mundo. Estava apanhada nas suas regras sombrias. Ela esperava que algo mudasse, ou que algo dentro dela se quebrasse. A vida de Rachel era um longo e lento caminho de dor. Cada dia era como o anterior. Estava cheio de tarefas que nunca terminavam. Ela limpava, cozinhava, servia. Ela movia-se pela grande casa como uma sombra. Estava sempre lá, mas ninguém a via verdadeiramente. Não como uma pessoa. O Sr. Jeremiah Hawthorne era um homem que gostava de mostrar o seu poder. Ele gostava de lembrar aos seus escravos que não eram livres. Fazia isso de muitas maneiras. Às vezes, era uma palavra dura. Às vezes, era uma piada malvada que fazia os outros rirem-se de Rachel. Às vezes, era pior. Rachel estava sempre em alerta. Andava suavemente. Falava apenas quando lhe era dirigida a palavra.
Os seus olhos aprenderam a ver tudo. Ela aprendeu a conhecer os estados de espírito do Senhor. Ela aprendeu a adivinhar quando o problema estava a chegar. Esta era a sua forma de tentar proteger-se, mas nunca era suficiente. Cada insulto, cada vez que a faziam sentir-se pequena, Rachel guardava-o dentro de si. Era como colocar pequenas pedras numa sacola. Ao longo dos anos, a sacola tornou-se pesada. Tornou-se difícil de carregar. Mas ela ainda a carregava. Ela não tinha escolha. A sua dor mais profunda vinha da sua família. Ela tinha um irmão mais novo chamado Samuel. Samuel tinha apenas 16 anos. Era um rapaz inteligente. Tinha uma mente rápida. Tinha uma sede de conhecimento, de aprender. Isto era algo perigoso numa plantação. Um dia, Samuel foi apanhado. Ele estava a tentar aprender a ler. Tinha encontrado alguns papéis velhos. Estava a tentar decifrar as palavras. O feitor viu-o. O feitor arrastou Samuel até o Sr. Jeremiah. O Sr. Jeremiah estava furioso. Ele acreditava que os escravos que sabiam ler eram uma ameaça. Acreditava que eles teriam ideias, que iriam querer liberdade. Ele queria fazer de Samuel um exemplo. Ele queria mostrar a todos os outros escravos o que aconteceria. Rachel implorou ao Senhor. Ela suplicou-lhe que não magoasse Samuel. Disse-lhe que Samuel era um bom rapaz. Disse-lhe que Samuel não queria fazer mal a ninguém. Mas o Sr. Jeremiah não ouviu. As palavras dela eram como ar para ele. Não significavam nada. Em vez disso, o Sr. Jeremiah decidiu vender Samuel. Ele o venderia para um plantador no Mississippi. Este era um lugar conhecido por fazendas de cana-de-açúcar muito duras. A vida lá era ainda mais difícil. Muitas vezes era uma sentença de morte. Rachel assistiu enquanto amarravam Samuel. Ela assistiu enquanto o colocavam numa carroça. Samuel olhou para ela com olhos arregalados e assustados. Os seus olhos continham uma pergunta silenciosa. Por que pareciam perguntar? Por que isto está a acontecer? Rachel não conseguia responder. Ela não podia fazer nada. Ela queria correr até ele. Queria abraçá-lo com força. Queria dizer-lhe que tudo ficaria bem. Mas ela sabia que não ficaria bem. Ela ficou congelada. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Mas eram lágrimas silenciosas. Ela não ousava fazer um som. A carroça partiu ruidosamente. Levou consigo o último pedaço da sua família, da sua linhagem. Rachel ouviu o som, o tilintar das rodas da carroça, o ranger da madeira, os gritos distantes de Samuel. Os sons ficaram cada vez mais suaves, até que restou apenas o silêncio. Um silêncio profundo e frio. Um frio espalhou-se pelo corpo de Rachel. Não era apenas tristeza. Era uma sensação gelada. Foi mais profundo do que a mágoa. Era o arrepio de estar completamente sozinha. Era o arrepio de não ter mais nada. Nenhuma esperança. Nenhuma família. Nenhum futuro. Depois disso, veio um calor súbito e ardente. Não era o calor do sol. Era o calor da raiva. Era o calor de uma ferida profunda que não cicatrizaria. Era o calor da injustiça. Queimava dentro dela, mudou-a. Antes, Rachel sempre tivera esperança. Esperava um dia melhor. Esperava alguma gentileza. Esperava que as coisas pudessem melhorar. Mas depois que Samuel se foi, essa esperança morreu. Foi substituída por outra coisa. Algo duro, algo sombrio. A dor por Samuel era demais. Não a deixou apenas triste. Quebrou algo dentro dela. Partiu o último fio. Este fio era o que a ligava ao seu antigo eu. O eu que ainda podia sentir esperança. O eu que ainda podia acreditar em coisas boas. Agora, Rachel sentia-se oca, vazia.
Mas também uma estranha e nova força começou a crescer naquele espaço vazio. Era uma força nascida de uma dor profunda. Era uma força que vinha de não ter mais nada a perder. Ela cumpria as suas tarefas diárias. Mas a sua mente já não estava verdadeiramente ali. As suas mãos trabalhavam. Os seus pés moviam-se. Mas os seus pensamentos estavam noutro lugar. Estavam num lugar escuro e silencioso. Um lugar onde uma ideia terrível começava a formar-se. Uma ideia de vingança. Uma ideia de fazê-los pagar. Ela olhou para o Senhor agora. Olhou para a senhora. Ela viu-os de forma diferente. Antes eram apenas os seus proprietários. Agora eram as pessoas que lhe tiraram tudo. Eram a causa da sua dor. E ela fazia sentir dor também. Não foi um pensamento rápido. Cresceu lentamente, como uma semente escura no chão. Cresceu dia após dia, hora após hora, até ser grande e forte, até preencher toda a sua mente. O coração de Rachel agora batia com um ritmo diferente. Era lento, era constante, era perigoso. Naquela noite, depois de Samuel ter sido vendido, Rachel não chorou. Ela não gritou. Ela não desabou. Em vez disso, uma estranha calma apoderou-se dela. Era uma calma mais fria do que qualquer noite de inverno. Era uma calma que parecia a própria morte. Ela cumpriu as suas tarefas no dia seguinte com uma calma mecânica. O seu corpo movia-se. As suas mãos trabalhavam. Mas a sua mente estava longe. Estava a construir algo. Estava a planear algo. Ela era como uma máquina agora. Não tinha mais sentimentos, apenas um propósito. Os seus olhos viam as coisas de forma diferente. Antes, ela via a casa do Senhor como uma prisão. Agora, via-a como um palco para o que estava para vir. Ela olhou para as facas da cozinha. Eram afiadas, eram fortes, eram ferramentas para preparar comida. Mas ela viu-as de uma nova forma. Podiam ser ferramentas para outra coisa, algo terrível. Ela começou a notar pequenos detalhes. Notou os hábitos do Senhor. Quando ele comia, quando ele bebia, quando ele ia dormir. Notou que ele muitas vezes bebia muito vinho. Isso fazia-o dormir muito profundamente. Esta era uma informação importante. Ela também notou que a grande casa, apesar do seu tamanho, muitas vezes parecia vazia à noite. O senhor e a senhora dormiam no seu grande quarto no andar de cima. Os outros escravos domésticos dormiam nos seus pequenos quartos, geralmente no andar de baixo ou num edifício separado. Havia longos períodos de silêncio. Longos períodos de estar sozinha. Rachel começou a passar mais tempo na cozinha. Ficava lá até tarde. Certificava-se de que tudo estava limpo. Mas também estava à espera, estava a pensar. Estava a escolher o seu momento. Ela pegava na grande faca de talhante do seu gancho. Passava o polegar ao longo da sua lâmina. O aço era frio, mas parecia certo na sua mão. Parecia uma promessa do que estava por vir. Já não era apenas uma ferramenta para cortar carne. Era algo mais. Era a sua nova companheira. O silêncio dentro de Rachel já não era medo, já não era tristeza. Era como uma tempestade a formar-se. Não se ouve uma tempestade enquanto ela se forma. Apenas se vêem as nuvens escuras. Apenas se sente o ar ficar pesado. Rachel estava a tornar-se essa tempestade. O seu coração agora batia com um tambor lento e constante. Não era o tambor do medo. Era o tambor de uma certeza profunda e arrepiante. Ela sabia o que tinha de fazer. Sabia-o sem dúvida. Era a única maneira. Era a sua justiça. Ela imaginou o rosto do Senhor. O seu riso alto. As suas palavras cruéis. A sua mão pesada. Ela imaginou os olhos frios da senhora. Os seus rostos estavam claros na sua mente.
Eram os rostos dos seus atormentadores, e eles pagariam. A transformação estava completa. Rachel já não era uma vítima, já não era apenas uma escrava. Ela era algo novo, algo forjado na dor e na raiva. Ela era uma vingadora. Ela era uma força silenciosa e perigosa. E estava pronta. Se ainda está para ouvir, escreva justiça nos comentários abaixo. Assim sei que é um daqueles que nunca desviam o olhar das duras verdades da história. Chegou a noite do ato. Era uma terça-feira. O ar estava pesado. Estava quente e úmido, como muitas noites da Geórgia. Uma lua cheia brilhava intensamente no céu. Mas a sua luz não alcançava as partes mais escuras da plantação. O Sr. Jeremiah tinha convidados para jantar. Ele tinha comido muito. Tinha bebido muito vinho. Rachel tinha-o observado atentamente. Ela sabia que esta era a sua oportunidade. Ele dormiria profundamente esta noite. Ela cumpria as suas tarefas durante o jantar. Servia a comida. Retirava os pratos. Dava um pequeno e falso sorriso quando lhe falavam. Ninguém via a tempestade a formar-se dentro dela. Ninguém via o fogo nos seus olhos. Depois que os convidados partiram, um silêncio caiu sobre a grande casa. Era o tipo de silêncio que parece demasiado profundo. Parecia que a casa estava a prender a respiração. Rachel esperou. Ela esperou por horas. Ela esperou até que a última lâmpada estivesse apagada. Ela esperou até ouvir os roncos pesados do senhor vindos do andar de cima. Levantou-se da sua pequena cama na parte de trás da área da cozinha. Estava em silêncio. Os seus pés descalços não faziam barulho no chão de madeira. Ela era como um fantasma, movendo-se pelas sombras. O único som era o seu próprio batimento cardíaco. Era lento, era forte. Ela foi até a mesa da cozinha. A faca de talhante estava lá. Ela a tinha colocado lá antes. Estava limpa, estava afiada. Parecia esperá-la. Ela a pegou. O aço frio parecia certo na sua mão. Parecia uma parte dela. Ela caminhou pelos corredores escuros. Cada rangido da velha casa era como um sussurro. Cada sombra parecia esticar-se e observá-la. Mas Rachel não sentia medo, apenas propósito. Ela alcançou a porta do quarto do Senhor. Estava ligeiramente aberta, o Senhor roncava lá dentro. Era um som alto e áspero, enchia o quarto. Era o som de um homem que se sentia seguro, um homem que sentia que ninguém o podia tocar. Rachel abriu a porta um pouco mais. Entrou. Uma única lâmpada a óleo ardia fracamente no quarto. Lançava sombras longas e dançantes. Mostrava o Sr. Jeremiah na sua grande cama. Ele estava a dormir de costas. A sua boca estava aberta. O seu rosto estava vermelho do vinho. Parecia feio e mole no sono. Rachel ficou de pé sobre a cama. Olhou para ele. Toda a dor, todos os insultos, todas as vezes em que ele a fizera sentir-se inútil. Todas as vezes em que ele magoara a sua família. Tudo voltou. Tudo se concentrou neste único momento. Ela ergueu a faca de talhante. A luz da lâmpada apanhou a sua lâmina. Fez um pequeno clarão de luz. Ela abaixou, não com raiva, não com fúria, mas com um propósito frio e claro. Ela pressionou o aço frio contra a sua garganta. Os seus olhos abriram-se bruscamente. Estavam turvos de sono ao princípio. Depois, viram o rosto dela. Os seus olhos estavam vazios de tudo, exceto de uma vontade fria e dura. Por um breve segundo, havia apenas confusão nos seus olhos. Ele não compreendia. Então, ele viu a faca. Ele viu o rosto dela. Um medo terrível e animalesco encheu os seus olhos. Ele tentou gritar. Um som cru
e penetrante. Mas Rachel estava pronta. Ela rapidamente colocou a mão sobre a boca dele. Ela segurou-a firmemente. O grito morreu na sua garganta. O primeiro corte não foi profundo. Não foi feito para matá-lo rapidamente. Foi um corte preciso e cuidadoso. Destinava-se a causar dor. Destinava-se a fazê-lo compreender. Ele debateu-se, tentou afastá-la, mas Rachel era forte, mais forte do que ele pensava, mais forte do que ele sabia. Ela o segurou. O seu rosto estava calmo, os seus movimentos eram firmes. Ela começou o seu trabalho. Foi um processo lento e cuidadoso. Foi como um ritual. Um ritual terrível e sombrio. Rachel não se apressou. Cada movimento foi planeado. Cada corte foi exato. Ela trabalhou com a mesma perícia que usava para cortar carne na cozinha. Mas esta não era carne para a mesa. Isto era outra coisa. Ela demorou o seu tempo. Queria que ele sentisse. Queria que ele soubesse. Queria que ele compreendesse a dor que ela tinha sentido. Ele chorou. Gemeu. Os seus olhos imploraram. Tentaram falar. Mas Rachel manteve a mão na sua boca. Não o deixou fazer um som. Não o deixou pedir ajuda. Apenas os seus olhos podiam falar. E eles falavam de Pooh Roterra. A noite seguiu. Horas passaram. A lâmpada ardia fracamente. A sua luz diminuiu. Mas Rachel continuou a trabalhar. Os seus braços não cansaram. A sua concentração não se quebrou. Ela já não era uma pessoa. Ela era um instrumento de justiça sombria. Quando o primeiro indício de madrugada coloriu o céu, Rachel tinha terminado. O seu corpo era uma visão terrível. Estava cuidadosamente cortado. Foi esfolado. Isto significa que a pele foi removida. Era uma tela de músculo cru e osso. O seu interior estava agora no seu exterior. As tiras da sua pele jaziam cuidadosamente ao lado da cama. Foram removidas com cuidado. Eram como longos pedaços de couro. Rachel então pegou nessas tiras. Com uma calma arrepiante, fixou-as nas paredes do seu próprio quarto. Usou pequenos pregos que encontrara. Era uma imagem terrível. Uma tapeçaria grotesca. Uma mensagem silenciosa e sangrenta. Era uma declaração. Era a última palavra de Rachel. No meio desta terrível obra de arte, ela deixou a faca de talhante. Ela a empurrou profundamente no centro da testa do Senhor. Ela ficou lá, um sinal terrível, uma marca. Rachel recuou, olhou para o seu trabalho. Não havia alegria nos seus olhos, nem tristeza, apenas uma estranha calma, a profunda quietude. Ela tinha feito o que tinha de fazer, tinha saldado a dívida, tinha encontrado a sua justiça. Depois de terminar o seu trabalho, Rachel não ficou. Ela não se escondeu. Ela não limpou o quarto. Ela apenas se virou e foi embora. Caminhou pela casa silenciosa. Os seus pés descalços faziam sons suaves e úmidos nos chãos polidos. Deixaram marcas vermelhas escuras atrás dela. Marcas que contariam uma história terrível. Ela foi para a cozinha. Lavou as mãos lentamente. Lavou o sangue. Voltou a colocar a bacia de água. Ela fez tudo como fazia todas as manhãs. Mas esta manhã era muito diferente. Então, quando o sol começou a nascer, Rachel saiu pela porta dos fundos. Ela moveu-se para a névoa matinal. Ela moveu-se para a relva alta e orvalhada. Desapareceu entre as árvores que ladeavam a plantação. Ela se foi. Não olhou para trás. A descoberta veio rapidamente. A senhora Eleanor Hawthorne acordou. Viu o sangue no chão. Sentiu um cheiro metálico e pesado no ar. Seguiu o rastro de marcas vermelhas. O seu coração batia rapidamente de medo.
Ela chegou à porta do quarto do Senhor. Estava aberta. Ela olhou para dentro. O que ela viu fez um som arrancar da sua garganta. Não foi um grito, foi um som de puro horror. Um som que não tinha palavras. Rasgou a manhã tranquila. A casa explodiu numa tempestade de ruído e medo. Outros escravos domésticos acordaram. Correram para ver o que estava errado. Viram a senhora a apontar. Viram-na a tremer. Viram a porta aberta. Viram as marcas vermelhas. Um dos homens, outro escravo, entrou no quarto. Viu o senhor. Viu as paredes. Saiu rapidamente. O seu rosto estava branco de terror. Não conseguia falar. Apenas apontou de volta para o quarto. Apontou para a faca. O caos irrompeu. Pessoas gritaram. Pessoas choraram. Algumas desmaiaram. O feitor foi chamado. Ele correu para o local. O seu rosto endureceu com raiva e descrença. Ele viu o horror. Ele viu a mensagem. O xerife foi chamado. Ele veio com os seus homens. Eles olharam para o quarto. Os seus rostos mostravam choque. Eles já tinham visto coisas más, mas nada como isto. Eles sabiam que isto não era apenas um assassinato. Esta era uma mensagem. Esta era uma declaração. Eles viram rapidamente que Rachel tinha desaparecido. A sua pequena cama estava vazia. As suas poucas coisas não estavam lá. A sua ausência era tão clara quanto o horror que ela havia deixado para trás. Ela tinha desaparecido. Eles vasculharam os bosques. Enviaram cães para a rastrear. Enviaram homens a cavalo. Procuraram por dias. Procuraram por semanas. Mas Rachel não foi encontrada. Era como se a terra a tivesse engolido, ou as árvores a tivessem escondido. Um muro de silêncio ergueu-se em torno dela. Os outros escravos não falavam. Viram-na partir. Ouviram-na. Sabiam. Mas não disseram nada. Não mostraram nada. Sabiam que era melhor não ajudar os homens brancos. Sabiam que era melhor não trair um dos seus. Os documentos oficiais falavam de um ato selvagem. Falavam de uma escrava fugitiva. Mas eles cuidadosamente omitiram as partes mais terríveis. Não queriam escrever o que Rachel realmente tinha feito. Não queriam que as pessoas soubessem o verdadeiro horror. Não queriam dar poder a uma história assim. A plantação Hawthorne nunca mais voltou completamente ao normal. O quarto do Senhor foi selado. Ninguém entrava lá. A casa parecia amaldiçoada. Os outros escravos olhavam agora para a senhora de forma diferente. Olhavam uns para os outros de forma diferente. Um novo medo pairava no ar. Um medo que era recíproco. A senhora Eleanor, nunca mais foi a mesma. Ela ficou muito magra. Os seus olhos tinham um olhar assombrado. Ela ouvia os gritos repetidamente na sua mente. Ela os ouvia todas as noites. A plantação lentamente começou a definhar. Os campos não eram trabalhados tão bem. As colheitas diminuíram. A grande casa lentamente começou a desmoronar-se. Rachel tinha partido. Mas o seu ato não. Pairava sobre a plantação como uma nuvem escura. Era um lembrete constante. Um fantasma terrível que permanecia mesmo depois de ela ter desaparecido. Mas entre as pessoas escravizadas da Geórgia, a história de Rachel não foi esquecida. Espalhou-se como fogo em erva seca. Não foi escrita em livros. Em vez disso, foi tecida na essência das suas conversas. Foi carregada nas suas canções secretas. Foi sussurrada de uma pessoa para outra, à volta das fogueiras e nos campos. Rachel tornou-se uma figura espectral, um fantasma de vingança, um anjo sombrio de justiça.
O seu nome era pronunciado em voz baixa. Era pronunciado com respeito. Era pronunciado com uma estranha mistura de medo e admiração. Para os escravizados, a história de Rachel era um conforto amargo. Era um tipo triste de esperança. Isso mostrou-lhes que mesmo o Senhor mais poderoso poderia ser derrubado. Mesmo aqueles que detinham todo o poder poderiam ser feitos para pagar. A história dela era um testemunho desta ideia. Era um sinal de que uma pessoa levada ao limite poderia retaliar de uma forma que ninguém esperava. Para os proprietários de plantações brancos, a história de Rachel tornou-se um aviso arrepiante. Gerou um novo tipo de medo nos seus corações. Uma suspeita mais profunda. Eles olhavam para os rostos quietos dos escravos que os serviam. Perguntavam-se o que havia por baixo. Perguntavam-se que pensamentos sombrios poderiam estar escondidos. A história os deixou com medo. Fez com que se perguntassem se os seus próprios escravos um dia se voltariam contra eles. Lembrou-os de que o poder que detinham nem sempre era seguro. Poderia ser tirado. Poderia ser usado contra eles. A plantação Hawthorne, que antes representava riqueza e poder, tornou-se um lugar de pavor. Dizia-se que era assombrada, não apenas pelos fantasmas dos mortos, mas pela memória do que Rachel havia feito. Os campos ficaram cobertos de vegetação. A grande casa lentamente caiu em ruínas. Era um lugar quebrado. Era um lugar que guardava um terrível segredo. A história de Rachel, uma canção sombria tocada nas cordas do terror e da vingança, tornou-se parte dos contos góticos do Sul. Era sussurrada à volta das fogueiras. Era levada pelo vento através dos altos ciprestes. Tornou-se parte da própria terra. O seu nome tornou-se um som baixo e profundo. Era como um zumbido sob o chão da história. Era uma canção de desafio. Continua a ecoar pelos corredores escuros da memória. Lembra a todos de uma época em que o espírito humano foi levado ao seu limite. Lembra-nos do que acontece quando as pessoas são tratadas como menos que humanas. Rachel não era apenas uma escrava que fugiu. Ela tornou-se um símbolo. Ela tornou-se uma lenda. Ela mostrou que mesmo nos tempos mais sombrios, o espírito humano podia revidar. Nem sempre de uma forma fácil de entender, nem sempre de uma forma bonita, mas sempre de uma forma que deixava uma marca. Uma marca que não podia ser apagada. Uma marca que duraria para sempre. Se esta história profunda e perturbadora o comoveu, por favor, subscreva o nosso canal, dê like neste vídeo, partilhe-o com outros. Devemos garantir que a verdadeira história, escrita não com tinta, mas em desafio, nunca possa ser silenciada.